Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje, a pedido da nossa querida Ludmila, sobre derrame pleural. Derrame pleural nada mais é do que uma síndrome respiratória. As síndromes respiratórias, na verdade, são classificadas em dois tipos. Elas são divididas em dois padrões distintos. Uma é obstrutiva, né? Por exemplo, falar de secreções, né? Processos que envolvem acúmulo de secreções dentro do sistema ventilatório, e as outras que são predominantes também são as síndromes restritivas. Entre as síndromes restritivas, as que causam maior desconforto, né, e cursam, na verdade, tanto a restritiva como a obstrutiva, como a redução do ar inspirado, na maioria das vezes, é a causada pelo derrame pleural. Tá? Eu tenho, na verdade, três tipos de processos que podem levar a uma redução restritiva da capacidade ventilatória. Uma delas é o pneumotórax, é muito conhecido, traumático ou espontâneo, né? O outro seria a pleurite, inflamação das pleuras, né? Que também pode levar ao empiema, pode levar ao aumento de secreção entre a pleura visceral e a parietal, e finalmente o derrame pleural, que nada mais é do que o acúmulo de líquido dentro, né, da cavidade pleural. Quando nós temos o nosso sistema, aí eu vou puxar aqui um pouquinho para a nossa gravação, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ok, vamos lá. Eu quero sair com esse cara, não quer, mas tudo bem. Gente, olha só, prestem atenção. Eu estou mostrando aqui para vocês nada mais, nada menos. Minimizar. Ele não quer sumir daqui. Bichinho chato. Agora ele vai. Sumiu. Eu vou mostrar para vocês aqui nada mais, nada menos do que o nosso sistema ventilatório. Ele não está querendo crescer muito. Vamos lá. Aqui é a cartilagem, né, da traqueia aqui acima, a cartilagem tireoide, abaixo a cartilagem cricoide. Aqui são os anéis da traqueia, que no final forma a carina, que é uma estrutura inervada pelo sistema parasimpático, onde se divide o brônquio-fonte direito e o brônquio-fonte esquerdo. O brônquio-fonte direito que vai trilobar, né? E o esquerdo que vai bilobar, o lobo superior, o lobo inferior, e o direito no lobo superior, lobo médio e lobo inferior. As pleuras nada mais são do que membranas, né? A gente chama de aponeuroses, e que estão localizadas da seguinte maneira: eu tenho uma pleura visceral e uma pleura parietal. Eu abrindo aqui o sistema ventilatório 2, né? Não quero salvar nada. Vou mostrar aqui para os senhores uma coisa legal. O meu sistema ventilatório, ele vai comportar, né, a entrada nas vias aéreas superiores, depois a via aérea inferior. As vias aéreas superiores, elas incluem a cavidade nasal, os seios nasais, né, ou coanas, ou cornetos nasais, a nasofaringe, e aqui onde a boca, no final da úvula palatina, né, encontra o ar com alimento, é chamado de nasoorofaringe. Ela está acima dessa região aqui, que é a laringe, que é protegida por uma lâmina chamada de epiglote. Essa epiglote, ela é uma tampa que se fecha reflexivamente
a aproximação de líquido ou algum sólido que está sendo deglutido, fechando aqui a entrada da traqueia, impedindo que haja broncoaspiração. Aqui é a traqueia que vai se bifurcar aqui ao final na carina em brônquio-fonte direito e brônquio-fonte esquerdo, ok? As pleuras são lâminas de aponeurose que estão justamente uma ligada à parede interna do gradil costal, que é chamada de pleura parietal ou pleura de parede, e uma outra que está aderida à víscera, aos pulmões, é chamada pleura visceral, ok? Deixa eu puxar aqui o próximo slide, o ventilatório 3. Eu quero até fazer uns desenhos. Bom, gente, o papel básico do meu sistema respiratório nada mais é do que ventilar. O ar vai entrar, insuflar os pulmões até chegar na porção principal do meu sistema ventilatório, que são os cachos alveolares, que são irrigados por capilares, certo? Numa intimidade bem proximal, fazendo com que, pela diferença do gradiente de pressão alcançado intrapulmonar em relação ao espaço extrapulmonar, fazendo com que haja difusão de gases, né? E o oxigênio, que vai estar em maior pressão dentro do espaço alveolar ao final do processo inspiratório, vai passar, né, pela membrana alvéolo capilar, o espaço alvéolo capilar, num processo chamado de hematose, né, deslocando da hemoglobina o CO2, e o CO2 vai ser finalmente passado para dentro do alvéolo e vai ser expirado. Eu vou fazer um desenho esquemático depois aqui, mostrando por que vai acontecer essa diferença nesses gradientes de pressão, tá bom? Eu tenho aqui também uma imagem interessante que a gente pode colocar para funcionar, que é a imagem do PowerPoint, né? Aqui nessa imagem, a gente pode ver, com a animação de uma GIF animada, o diafragma, que é o músculo principal da ventilação, que quando ele recebe um comando do sistema nervoso autônomo, ele sofre uma contratura. Essa contratura faz com que esse músculo se tonifique e as fibras vão correr naquele sistema que a gente já conhece, actina, miosina, reduzindo, né, contraindo, reduzindo o músculo, fazendo com que ele desça a sua cúpula, gerando uma pressão negativa no espaço intratorácico. Aqui foi feita uma dissecção da parte anterior do gradil costal, que aqui teria, no caso, a clavícula se unindo através do manúbrio ao osso externo, correto? Seria interessante que a gente pudesse estar vendo isso aí agora, mas a gente pode tentar colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não tem aqui, só no outro que eu tenho a caneta. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui em forma de apresentação. Vamos ver. Vamos lá, sai daqui, seu feio. Não vai mostrar muito bem aqui, mas eu estou vendo aqui já com vocês o diafragma, correto? E esse processo que eu quero mostrar para vocês agora, que é muito interessante, que aqui, gente, entre uma costela e outra, eu tenho músculos, são os intercostais. O intercostal externo é que está fazendo um processo. Eu vou trazer aqui uma caneta. Cadê minha caneta? Ok, minha caneta. Então aqui, ó, os músculos intercostais, quando eles se contraem, eles elevam as costelas, aumentando então ainda mais a pressão negativa dentro do tórax, fazendo com que o ar entre através da traqueia e se difunda pelo brônquio direito e o brônquio esquerdo, insuflando os pulmões, né, causando aí, no caso, a insuflação pulmonar.
O processo ventilatório, então, ele vai depender de um processo inicial muscular. O músculo primário que faz isso é o diafragma, ok? E também, em contrapartida, quando eu preciso de musculatura acessória, eu vou usar os músculos intercostais externos, que vão se contrair, elevando o gradil costal, gerando maior pressão negativa aqui, propiciando que o ar entre dentro do espaço torácico, ok? Gente, esse processo ele é basicamente ininterrupto a partir do nascimento. A criança irrompeu o útero materno, ela vai ter o estímulo ventilatório, ela vai ventilar e ela vai acabar podendo trocar esse oxigênio de uma maneira bem mais tranquila. Deixa eu tentar aqui só aumentar aqui a parte da captação. Deixa eu botar aqui o webcam. Eu gosto de mostrar a cara para vocês verem como é que eu sou feio. Então, tá aqui. No próximo slide, a gente pode ver tranquilamente. Sai daqui, seu feio. E eu vou trazer um pouco para cá. Como é que seria o tratamento? Mas eu não quero falar disso agora, não. Esse aqui é legal porque ele mostra a maneira como ocorre o tratamento, né? Que vai ser a toracocentese, a retirada do líquido, que pode ser feita por agulhamento ou da maneira mais usual, né? Se for grande quantidade de líquido e esse processo inflamatório, infeccioso vai durar mais tempo, esse indivíduo vai sofrer um processo de colocação de um dreno pleural, né? Para poder drenar esse líquido. Eu quero sair daqui dessa apresentação. Vamos lá, vou dar o ESC aqui de novo. Deixa eu finalizar a apresentação. Eu vou descartar o que eu desenhei. Depois eu volto a mostrar aqui para vocês. Vamos lá de volta para o nosso elemento, né? Que é o nosso sistema ventilatório. Eu vou trazer agora aqui uma outra imagem para vocês, mostrando o sistema ventilatório 4. O que está acontecendo nesse pulmãozinho? A unidade funcional, né, que vai ser responsável pela troca gasosa, aqui é o alvéolo. É um espaço que, quando eu inspiro, ele se enche de oxigênio. Senhores, para os senhores não perderem, tá? Para os senhores não perderem a carruagem, o andar da carruagem. Quando eu inspiro e encho meu pulmão de ar, o oxigênio ele alcança uma pressão interna de 104 milímetros de mercúrio de pressão. Ok? Aqui ao lado, onde os senhores estão vendo isso aqui acontecendo, nada mais é do que o capilar. O espaço entre o alvéolo e o capilar é chamado de interstício, tá? E ele ocorre, esse espaço aqui, justamente mais estreito possível, facilitando a difusão. Quem vai fazer a difusão do gás de um lado para o outro, difusão, vai ser a diferença do gradiente de pressão desse gás. Legal isso, né? Então, quando eu inspiro, o gás oxigênio alcança, é evidente que eu estou falando aqui de uma concentração ao nível do mar, né, do ar ambiente. A concentração do ar ambiente, gente, ela tem em 100% de ar que eu respiro, em 100% de ar, eu tenho as seguintes frações. 21% disso é O2. O2, ok? Aí 70%
até 70. Então, se eu tenho 21, tirando 100%, vai sobrar quanto? Se eu tiro 21 de 70, vai sobrar 79%, né? Então, ó, 78% aproximadamente é CO2, é nitrogênio, ok? Falando besteira aí, ó. E, finalmente, 2% a 3% é CO2. Ou seja, a concentração do que eu respiro é muito maior em termos de oxigênio, tá? E depois eu vou ter aí o nitrogênio também compondo o ar que eu respiro, ok? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A coisa mais importante de tudo é a seguinte: o meu processo ventilatório depende disso. E quando a gente vê aqui, ó, que aqui o sangue que vem dentro do capilar e passa juntinho do alvéolo, ele está azul. Por que, professor, ele está azul? Porque acabou a tinta vermelha? Não, é porque a hemoglobina, que é a proteína dentro da hemácia, ela tem um radical de ferro, o radical M, né, que tem ferro nas ligações finais desses terminais e que capta o oxigênio, vai fazer a captação desse oxigênio. E quando o oxigênio se liga ao anel de hemoglobina, ele deixa uma coloração vermelho, brasa, né? Quem já viu um ferro enferrujado ali no jardim, deve ter visto que com o passar do tempo, o ferro começa a ter uma coloração coral, avermelhada. É o que a gente chama de oxidação. É a reação química das moléculas de oxigênio com a molécula de ferro. Isso, com o passar do tempo, vai levar a ferrugem, né? A oxidação vai levar a ferrugem. Mas o que eu quero lembrar os senhores aqui é que o O2 que está dentro do alvéolo, ele está nessa pressão aqui, ó, 104 milímetros de pressão. Aqui dentro da hemoglobina, por outro lado, aí eu vou trazer para cá o CO2. Ele está a uma pressão, a gente chama de PaCO2, pressão parcial do gás carbônico. Ele está em 40 até 44, né? Vai variar, né? De 35 a 44, 45 milímetros de pressão. 44, 45 seria o máximo, né, que poderia alcançar milímetros de pressão. Milímetros de mercúrio de pressão. Então, gente, pense o seguinte: o CO2 intraveolar está numa concentração bem menor do que 104 milímetros de mercúrio. Ele está aqui numa concentração abaixo de 30. Difusão através de uma parede, ele vai se dar dessa forma. Quem tem maior concentração de um lado, passa para o outro lado. Então, o O2 que está em maior concentração no espaço intraalveolar, vai passar para a molécula vai passar através da membrana alvéolo capilar para a hemoglobina, deslocando o CO2, e o CO2 que está em 44, 45, que aqui ele está abaixo de 30, ele se desloca no sentido contrário. Então, o CO2 se desloca internamente, né? O CO2 ele vai se deslocar daqui e vai passar para cá. E o O2, pelo contrário, como diz aqui a seta, vai passar para cá. Quando ele se liga ao anel de hemoglobina, ele oxida essa proteína chamada hemoglobina e o sangue volta vermelho vivo. Se eu estiver num ambiente onde eu tenha maior concentração de CO2, é evidente que essa pressão do CO2 dentro do alvéolo vai prejudicar esse processo de troca. É isso que acontece com as intoxicações, né? Um ar intoxicado, um ar muito cheio de CO2, a gente chama de, né, intoxicação por gás carbônico ou hipercapnia.
ele vai manter esse sangue vindo azulado, entre aspas, né? Quer dizer, a hemoglobina reduzida pelo CO2, e eu não vou ter diferencial para difusão desse gás, e ele vai voltar ainda rico em CO2. Tá? Esse processo em que o sangue veio pelas vênulas capilares, depois arteríolas e volta para o coração, é chamado de hematose. Certo? Vamos lá. Então, as síndromes do derrame pleural vai ser nada mais, nada menos do que acúmulo de líquido. Acúmulo de líquido dentro, né, do espaço pleural, entre a pleura visceral e a pleura parietal. Isso pode ser por hidrotórax, no caso é acúmulo de água, e eu vou falar para os senhores, a primeira água que se forma entre uma pleura visceral e a pleura parietal é o líquido pleural, que é nada mais, nada menos do que linfa, plasma, que é o resíduo de líquido do terceiro espaço, que não cai diretamente na corrente sanguínea, ele serve justamente por essas funções, entre elas, causar um processo de amortecimento, deslizamento das pleuras viscerais com as pleuras parietais, evitando que haja o desgaste do tecido pulmonar com o gradil costal. Esse acúmulo também pode ser quilotórax, ou seja, quando começa a acumular um líquido de aspecto gorduroso. Pode ser hemotórax, e nesse caso, esse hemotórax pode ser um hemotórax traumático por contusão, pode ser um hemotórax causado por um processo infeccioso, como é o caso da tuberculose, que pode progredir com pneumo ou hemotórax, e o empiema, que nada mais é do que pus. Então, aí eu estou falando de um processo infeccioso, cujo resultado final vai ser a produção de pus no espaço interpleural. De qualquer maneira, gente, qualquer acúmulo de qualquer tipo de líquido nesse espaço vai causar a síndrome restritiva, diminuindo aí a quantidade de ar inspirado, levando à dificuldade inspiratória, redução na complacência e elastância. Complacência, quando o meu pulmão se expande, e elastância é a capacidade que ele tem de retomar a sua posição antes dele ser estirado, as fibras serem estiradas, ok? A principal sinal de síndrome restritiva é a taquipneia, ou ataque de espinéia, ou seja, ele tem aceleração. Como ele troca pouco gás, o sistema nervoso dele pede para ele acelerar o processo de captação, e essa aceleração se dá através da taquicardia e da taquipneia, ou ataque de espinéia. O segundo processo que ele vai fazer na questão da restrição, importantíssimo, é o uso de musculatura acessória, né, para poder efetuar a inspiração. Outra coisa que o paciente pode assumir é uma postura sentada ou em pé. Ele não suporta o decúbito deitado, dorsal, lateral, que seja. Ele vai procurar sentar-se para respirar, uma atitude que a gente chama de ortopneia. Ele busca a posição do tórax elevado para poder aumentar a expansão. Isso é instintivo, ele faz isso como um processo de sobrevivência, ok? O que pode causar um derrame pleural, professor? Ora, gente, o que causa pleurite, infecções respiratórias, pneumonias, né, podem causar essas infecções, neoplasias, também podem causar esses derrames. Infarto pulmonar, uma área do pulmão que não está recebendo oxigenação, ele pode progredir com um processo de acúmulo de líquidos, né? Colagenoses, né? O excesso de fibras, e um dos efeitos que a fibra do colágeno executa é de atrair água para o seu meio
né, entre o seu meio ali para poder aumentar, ele puxa água. A fibra do colágeno tem essa capacidade e ela pode, nas hipercolagenoses, causar também o derrame pleural. A síndrome nefrótica ou nefrítica, ou seja, insuficiência renal, o rim não cumprindo o papel dele de jogar para fora ureia, creatinina, ácido úrico, essas escórias, né, que deveriam ser jogadas para fora, e o próprio volume de líquido, né, que a gente chama de hipervolemia, fazendo com que haja um extravasamento de líquido e acúmulo desse líquido no terceiro espaço, levando ao derrame pleural. Cirrose hepática, isso é um processo um pouco diferente, no qual o fígado, que tem como papel importante a síntese de proteínas, ele fica hipofuncionante e a baixa proteína plasmática faz com que a água que deveria estar dentro do vaso sanguíneo, né, na forma de plasma, ela é atraída para o terceiro espaço porque a proteína intravascular está menor do que a proteína extravascular. E aí essa pessoa vai ter uma saída de líquido, né? E esse líquido vai ocupar alguns espaços, o terceiro espaço. E não se esqueçam, o espaço interpleural é um terceiro espaço. Tá? A síndrome nefrótica, cirrose hepática, pancreatite aguda também pode levar ao derrame pleural, né? Traumas, né? Contusões, pancadas, tá? Porque esse derrame pleural por trauma pode causar o que a gente chama de rompimento de vasos linfáticos, que fazem a drenagem da linfa desse espaço interpleural, e mesmo sangramento, tá? Ruptura de capilares, de vênulas, pequenos vasos mais fragilizados. Tá? Outra coisa, secção do tubo torácico, do tórax, facada, PAF, né? E finalmente uma coisa que nos causa muito preocupação e é difícil da gente conseguir, às vezes, equilibrar e reverter, que é a insuficiência cardíaca. Eu vou ver se eu consigo mostrar depois num outro slide como é que essa insuficiência cardíaca pode de fato comprometer isso. Bom, gente, pequenos e médios derrames, eles não costumam trazer grandes transtornos, né, em termos de fisiopatologia, a não ser quando são fortemente hemorrágicos, aí sim, principalmente porque, além da compressão, redução da expansão pulmonar, eu ainda tenho a perda de hemácias, então eu vou ter o processo da anemia, né, que vai causar um processo aí, conjugado para insuficiência ventilatória. O paciente terá apenas a sensação de peso no tórax, um apertozinho no tórax, vai ter tosse, então a dor ao respirar, a tosse que surge em decorrência das lesões, elas serão aí nesse caso interpretadas, né, dentro do processo inflamatório, pode ser neoplásico, pode ser traumático, desde que ele irrite as terminações nervosas e cause essa resposta, né? Só que isso aí não se dá na pleura visceral, só acontece na pleura parietal. A pleura parietal ela é inervada, por isso a gente sente dor quando se leva um soco na costela e tudo mais. Mas a pleura visceral, que está aderida à víscera, ela não é inervada. Agora, os grandes problemas vão causar sempre problemas maiores, como dispneia, o pulmão comprimido, colapsado, né? Aí eu vou mostrar para vocês o que acontece a partir desse filme aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse filme para vocês, né? Nesse filme, vocês estão vendo aqui a traqueia, o diafragma, quando ele está se abaixando aqui, fazendo uma pressão intratorácica. E aqui a gente está mostrando a pleura
a visceral aderida à víscera e a pleura anterior à pleura parietal. Olha aí a diferença de uma para outra. A pleura parietal, né? E aqui é o pulmão e a pleura visceral, tá? Tem um líquido que corre entre as duas, fazendo com que não haja o desgaste dessa estrutura. Bom, gente, importante a gente mostrar aqui para vocês também que essa pleura, entre o espaço da pleura parietal e pleura visceral, eu tenho mais ou menos um total de 10 ml, né, de líquido interpleural que está nesse espaço, permitindo que haja a insuflação ou enchimento do pulmão e a expiração, né, sem que haja comprometimento aí dessas estruturas, tá? Na insuficiência cardíaca, a gente vai ter um processo interessante que vai ser o aumento do líquido pleural, do fluido pleural. Geralmente esse líquido pleural ele tem a composição parecida com a do plasma, então tem eletrólitos, tem açúcar, tem albumina, né? E comparado assim com sangue humano, um detalhe que ele tem também muito bicarbonato, tem um pH mais alcalino. Independente do que esteja causando esse pneumotórax, esse derrame pleural, eu também vou ter aí a migração de algumas células de defesa do meu organismo. Olha aqui embaixo o que está acontecendo. Quando acumula líquido interpleural, tá? Ele vai causar uma dificuldade de expansão desse pulmão e, evidentemente, se eu tenho uma expansão pulmonar restritiva, eu vou ter um volume inspiratório menor, eu vou ter uma insuficiência ventilatória. Esse líquido pleural, como a gente falou, ele tem que se manter dentro daquela taxa. Para vocês terem uma ideia, gente, o líquido pleural que eu tenho aqui, ele vai gerar, na drenagem dele, através da função do coração, uma pressão negativa que vai de 5 centímetros de água, né, de pressão negativa, até 7 centímetros de água. Então, essa pressão negativa é uma pressão importante para manter os pulmões já pré-ventilados. Depois que a criança nasceu, após a primeira insuflação pulmonar, esse líquido interpleural ele começa a ser drenado pelo processo do coração, pela sístole e diástole, e essa drenagem linfática gera uma pressão negativa que facilita já a criação de uma pressão intratorácica menor do que a pressão externa. Isso facilita já a entrada de ar. Além disso, eu vou ter outros mecanismos também envolvidos nesse processo, tá? Entre outros mecanismos, eu quero, antes de tudo, lembrar para vocês que essa presença de líquido faz com que haja um deslizamento, né, mais fácil dentro do tórax, evitando lesões intratorácicas aí no processo da ventilação, tá? Esse espaço interpleural tá aqui, ó, pleura parietal, aqui do lado de fora, e aqui a pleura visceral, e aqui é o espaço pleural. Aqui eu tenho um vaso linfático, tá? Quando eu insuflo o tórax, esses vasos que estão entre os músculos intercostais funcionam como válvulas que se abrem, drenando esse líquido interpleural, evitando que haja acúmulo. Se meu coração está forte, gente, ele vai ter pressão negativa suficiente para ajudar a puxar esse líquido, porque esse líquido sendo drenado, ele vai entrar na circulação lá a nível de cava, as veias cavas, né? Da veia cava superior, perdão. Para ser exato, ali na subclávia. Se meu coração estiver fraco, enfraquecido, pode ser que eu não tenha tanta força para criar uma pressão negativa dentro desse vaso. O que vai acontecer? Eu vou começar a acumular líquido, né? Se meu coração tem menos força de ejeção, se ele está mais fraquinho, insuficiência cardíaca, vai começar a acumular líquido. E esse líquido acumulado entre a pleura visceral e a pleura parietal,
é a água que está comprimindo. Pensa no pulmão como se fosse um balão aqui sendo comprimido dentro de um outro balão por líquido, por acúmulo de líquido. O que vai acontecer? Essa compressão do tecido ou do parênquima pulmonar reduz a expansão complacente do pulmão, reduz a área de troca, então causa insuficiência ventilatória. Ok? Antes de eu continuar, eu quero só lembrar os senhores o seguinte. Os sintomas que a pessoa tem: dispneia, sensação de peso no tórax, a febre, a dor pleurítica e a tosse seca, são sintomas que a pessoa refere. Agora, eu tenho sinais físicos que eu tenho que ficar de olho. Na inspeção, eu vejo que a expansão torácica está diminuída, principalmente naquele tórax que está acometido. Por quê? Se eu já tenho líquido ocupando espaço e o pulmão não vai insuflar, né, causando insuflação pulmonar, eu vou ter redução desse espaço pulmonar. Aí, ó, a gente viu no slide anterior, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou ter redução desse espaço, então eu vou ter nitidamente a expansibilidade torácica diminuída. E eu vejo isso, eu olho e vejo. Se eu palpar, eu sinto que há menos expansão na palpação. Se eu auscultar, eu vou ouvir menos murmúrios vesiculares, que nada mais são do que o som da passagem do ar entre os brônquios fontes, brônquios, né, superior, médio, inferior, aqui no caso do pulmão direito, depois os bronquíolos e depois os bronquíolos terminais e os cachos alveolares. Vou ter desvio da traqueia para o lado oposto, onde entrou esse líquido, né? Se o meu pulmão do lado direito aqui está cheio de líquido, esse líquido está empurrando o pulmão para lá, ele vai empurrar também. Então, vou ter um desvio da traqueia. Diferente do pneumotórax, que é onde eu tiver ar aqui, o pulmão fica menos tenso aqui dentro, e a traqueia e o lado que não está comprometido, ele vai empurrar, fazer um desvio do eixo da traqueia para o lado oposto, onde está o pneumotórax. Abaulamento do tórax, abaulamento das estruturas unilaterais, né? Isso em termos de visualização. Na ausculta, murmúrio vesicular diminuído, como eu já falei, botou o estetoscópio aqui, a ausculta do murmúrio vesicular vai ser bem menor. Geralmente, quando essa pessoa está sentada, o líquido vai ocupar sempre o espaço inferior. Se ela deitar, esse líquido vai ocupar todo o espaço pulmonar. E por isso que essa pessoa se sente melhor sentada, porque o líquido desce e ele tem uma certa expansão pulmonar ainda que dá para propiciar, mesmo que reduzidamente, uma troca gasosa. Né? Sinais cardiovasculares. O que eu vejo cardiovascular? Eu vou ter um desvio do ictus córdios contralateral, ou seja, se eu tenho esse derrame aqui no lado direito, na pleura, né? Derrame pleural no lado direito, eu vou desviar, vou empurrar esse ictus córdios um pouco mais, né? Contralateralmente. Abaulamento precordial, né? E a hipofonese, ou seja, o som mais abafado das bulhas cardíacas. Geralmente do lado onde eu tenho o derrame, eu vou ter esse abafamento maior. Então, do lado direito, eu vou ter abafado aqui um pouco da bulha, no caso, né? O que é B1? É a tricúspide, fechamento da tricúspide vai estar mais abafado, e da aórtica, né? Aórtica e tricúspide vão estar mais abafados aqui. Ok? Bom, vamos pensar. Isso pode levar a um processo preocupante? Sim, porque ele vai causar atelectasia, né? O que é a atelectasia? É a redução, o empurramento e o fechamento, né, dos alvéolos, que pode ocorrer pelo líquido pleural, pelo sangue ou pelo pus que está acumulado, tanto faz aqui. Inclusive também o pneumotórax causa isso, só que o pneumotórax tem um outro processo que a gente não vai ver hoje, eu vou ver com calma,
né, que complica ainda mais esse processo de troca ventilatória. Só de vocês verem isso, né, dá para entender, né, que a respiração fica curta, né, eu vou ter dores no peito, né, e a compressão do líquido sobre os pulmões causa atelectasia. Quando eu boto aqui a posição do coração entre os pulmões direito e esquerdo, aqui é o pulmão direito, superior, médio e inferior, o lobo. Pulmão esquerdo, lobo superior e lobo inferior, tá? A gente vê que há um aumento da pressão hidrostática, desloca um pouco esse coração aqui para o lado esquerdo, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma outra situação. Um tumor, ele pode também ser um dos causadores desse processo, principalmente quando ele dá perto dos vasos linfáticos aqui, né? Comprimindo e fazendo com que, primeiro, às vezes o próprio tumor, as células tumorais aumentam a produção de líquido interpleurítico e também podem comprimir mecanicamente a drenagem desse vaso linfático, fazendo com que acumule cada vez mais líquido interpleural, causando insuficiência respiratória, tá? No processo infeccioso, a gente pode pensar na inflamação, que seria a migração de líquidos para esse espaço aqui, devido ao aumento de germes, antígenos, né? E o que vai acontecer? Vai causar o empiema, que vai prejudicar a expansão pulmonar. Geralmente, quando esse processo ele é devido à falha do coração, insuficiência cardíaca, ele costuma ser bilateral, mas ele pode ser só de um lado. Isso não tem nada muito a ver com ser ou não natural. Olha aqui, quando eles fizeram aqui, ó, estão fazendo uma escopia, né? Estão vendo acúmulo de líquido aqui na base, né? E uma área que não está sendo expandida, um lóbulo inteiro pulmonar que não está sendo expandido por causa da compressão desse líquido que está aqui. Olha que coisa mais triste, né? Processos não fisiológicos, né, que podem alcançar os pulmões e a pleura e comprometer a saúde do pulmão e da pleura, são esses aqui, por exemplo, né? Vamos pensar aqui, ó, um tumor fora, né, o ascite, também acúmulo de líquido na cavidade abdominal, empurrando os pulmões para cima. Bem, eu vou mudar de novo aqui e mostrar para vocês, nesse processo dinâmico, como é que pode ocorrer a insuficiência ventilatória. Vamos lá. Bom, para evitar essa insuficiência ventilatória, gente, eu vou precisar fazer uma coisa básica, que é chamada de drenagem. Opa! Eu não sei porque que eu não estou conseguindo expandir isso aqui. Realmente eu consegui expandir. Agora ele está meio travadinho, não está expandindo. Mas eu vou fazer assim. Vamos lá. A posição do paciente para a drenagem pleural é essa posição aqui, posição ortostática. Ele se reclina um pouco e ele aumenta o espaço intercostal. O médico vem na altura dos espaços, então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono espaço, entre o nono e o oitavo espaço intercostal. Ele faz um bloqueio com xilocaína, né? E depois ele vai colocar na expansão do paciente, vai colocar um trocáter ali dentro. Esse trocáter geralmente é de material plástico, que não vai causar nenhum tipo de dano, né, ao tecido, nem do epitélio, nem dos músculos intercostais, e muito menos ainda da víscera, do pulmão em si. Ele deixa aquele tubo ali e vai haver drenagem, tá? E vai haver a drenagem. Quando ele fez o bloqueio anestésico, e muitas vezes ele já puxa esse líquido, né? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, o que está fazendo. Vou dar um zoom ali no que está acontecendo.
Tá aqui, ó, a agulha dele entrou, né? Ele fez o bloqueio, colocou a agulha lá dentro e agora ele pode puxar essa agulha e jogar esse líquido para dentro de um frasco de drenagem, que é esse frasco aqui embaixo. Tá? Posterior a isso, vamos lá, finalizar aqui a apresentação. Posterior a isso, esse indivíduo ainda pode também, deixa eu botar o slide posterior. Vamos lá, meu amigo, page down. Ah, não, já é o terceiro? Esse já é o terceiro. Vamos lá. Eu vou voltar para os meus slides aqui do Paintbrush. Agora eu vou abrir o ventilatório 5. Geralmente essa vai ser a imagem que eu vou ter, né, de um processo chamado de raio-x. Ao fazer o raio-x do tórax de uma pessoa que teve hemotórax ou hidrotórax, tá? O que acontece? Geralmente onde eu tenho o pulmão normal, né, e fisiologicamente saudável, ele vai se expandir, é claro que eu tenho um pouco de sangue passando, mas em capilares tão pequenos que eles não aparecem na radiografia. Onde eu tiver um grande acúmulo ou de líquido ou de sangue, no caso aqui eu estou fazendo raio-x feminino, a gente pode ver aqui, né, a gota mamária, as mamas, né, da paciente em si, o pulmão esquerdo que está aqui, ok? Aqui está o coração, olha a área cardíaca dessa senhora, grande, né? E no pulmão direito a gente pode ver que há um achatamento na base do pulmão. Isso aqui é tudo que deveria estar na altura do outro pulmão. É líquido, é água. E precisa ser drenado. E como é que vai ser drenado? Através de uma punção e a colocação de um catéter aqui dentro. Essa punção com colocação de um catéter é chamada de punção pleural. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um tubinho legal, bonitinho. Tá? O médico vai fazer uma punção e vai colocar um dreno aqui dentro. E esse dreno, depois dele colocado aqui dentro, tá? Deixa eu parar ele aqui. Ele vai passar pela parede e vai drenar dentro de um frasco. Esse líquido, conforme a pessoa expandir o pulmão e na insuflação e depois ter o pulmão expirado na expiração, esse líquido vai sendo drenado para dentro de um sistema que a gente chama de sistema, né, de selo d'água. Tá? Eu vou fazer o desenho aqui esquemático para vocês entenderem o que está acontecendo. O mais importante é vocês entenderem que a água ou sangue ou pus na radiografia vai ter essa coloração brancacenta, discriminando. Se aqui fosse um pneumotórax, estaria tudo preto, 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 preto. Ar não retém a radiação, ela vai queimar a chapa direto. Aqui como em volta da paciente, ó, recebeu radiação, queimou a chapa, né, queimou o filme, ficou tudo preto. É isso que aconteceu. Tá? O tratamento, então, é a drenagem, quando o processo é infeccioso, juntamente com anti-inflamatórios também, e o uso de antibióticos, certo? O mais importante de tudo é que, às vezes, cria dentro desse espaço uma coleção de pus e secreção que pode causar o empiema e muitas vezes precisa fazer a drenagem com lavagem dessa cavidade aqui, né, com produtos químicos, com substâncias químicas que podem reduzir mecanicamente essa inflamação e trazer um pouco mais de expansibilidade sem a dor, né, que é chamada de pleuris, né, ou pleurisia, dor ao ventilar, ok? Eu vou trazer um novo slide aqui porque eu quero demonstrar para vocês que também durante o tratamento nós teremos aqui uma coisa basicamente muito boa de se usar. Que é que o que você vai querer falar, professor? Acaba logo com essa aula que eu já não aguento mais. Vamos lá, vou usar aqui de novo a minha cara. Estou aqui eu, olha aí. Vamos lá. No que diz respeito ao tratamento, né, químico,
a gente vai usar a medicação, mas o tratamento mecânico ele se dá pela drenagem. Então eu vou pensar aqui agora, vamos pensar aqui num frasco de drenagem. Vou fazer esse frasquinho aqui. Será que eu consigo um frasco bonito? Consegui. Tá aqui. Pense num frasco, ok? E esse frasco, gente, ele vai ter dois tubos. Um tubo aqui em cima e um tubo mais abaixo, que vai até lá embaixo. Tá? Esse tubo que vai aqui em cima é onde geralmente eu vou ligar uma mangueirinha, né? Que pode tanto aspirar ou então só deixar ele assim, ele é protegido por um filtrozinho e tá aqui. Nada entra aqui. Porém, nesse outro é onde eu vou ligar, né? E aí eu vou fazer isso aqui com um pincelzinho, uma coisa mais... Não sei se vai ficar legal, vamos ver. Ih, tá muito fininho. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Botar o mais grosso de todos eles. Ó, o que vai acontecer? Nós vamos ter, nesse caso, pincel grosso, esse tubo vindo lá dos pulmões, né? Onde eu tenho a drenagem do hidrotórax, do pneumotórax, ou mesmo até do hemotórax, seja lá o que for. Esse líquido, quando ele entra aqui, se ele entrar desse jeito, vai entrar ar no meu pulmão. Para evitar que entre ar no meu pulmão, a gente coloca uma linha de 200 ml de água nesse frasco. Esses 200 ml aqui de água é para selar, é chamado de selo d'água, para evitar que o líquido drene e entre ar nos pulmões. É chamado de selo de água. Ok? Ao final de cada 12 horas, ou dependendo de como esteja drenando, eu posso ter um acúmulo de sangue ou de líquido. Eu tenho que esvaziar e fazer o balanço hídrico. É comum haver grandes perdas, depende do processo inflamatório e a resposta inflamatória do paciente. Se houver grande perda de sangue na primeira drenagem, depois que o paciente voltou da sala de cirurgia, pode drenar 200 ml. A tendência é que haja uma drenagem da próxima hora menor, cada vez menor. Se o paciente está drenando 100, daqui a pouco ele está drenando 200, daqui a pouco ele está com 250, esse paciente está com sangramento em andamento, aí ele precisa voltar para a sala de cirurgia para fazer a toracocentese, né? De novo, vai abrir o tórax, a toracotomia, vai abrir o tórax e fazer vai fazer a vistoria da cavidade intratorácica, uma cirurgia intratorácica invasiva, para poder perceber. Bom, esse dreno que está aqui, gente, ele vai drenar muita coisa e eu vou ter que perceber, né? Eu vou ter que perceber o que está acontecendo aí em termos de tipo de líquido. Se for sangue, né, eu tenho um hemotórax. Se for pus, eu tenho um empiema. E se for líquido mesmo, eu tenho hidrotórax, ok? Se for com gordura, líquido gorduroso, eu tenho um quilotórax, né? E por aí vai. Eu espero que os senhores tenham gostado e aprendido o seguinte: não adianta eu deixar esse frasco ficar enchendo muito. Se eu deixo ele encher demais, eu prejudico a drenagem aqui. Eu tenho que manter a drenagem em selo d'água, mas chegando a um certo ponto é importante às vezes a gente esvaziar o frasco para que eu mantenha o selo d'água e não impeça que haja drenagem. Às vezes a drenagem fica impedida pelo volume de líquido que ele tem que se deslocar para cá para poder alcançar. Resultado do uso disso é uma maior expansibilidade, né? Se eu for falar agora para os senhores acerca da qual é, no caso, né, o diagnóstico de enfermagem, e o que eu devo me atentar com relação a isso? Bom, toda vez que eu tiver um paciente com derrame pleural, eu vou ter uma insuficiência ventilatória restritiva. Então, se eu falo que eu tenho uma insuficiência respiratória restritiva, eu vou dizer que a expansão, ok? Então, expansão torácica prejudicada. Concorda comigo?
A gente já falou sobre isso, né? Esse aqui seria um dos diagnósticos de enfermagem. A primeira coisa que vai surgir, expansão torácica prejudicada. Posso até botar aqui como número 1, DDR. Quando eu falo acerca de um sinal ou sintoma, é o que está caracterizando. Então, o que causa a expansão torácica prejudicada, por que eu digo que está prejudicado? Porque tem alguma... Perdão, tomei café, me deu uma azia. Porque eu digo que tem alguma coisa prejudicando esse processo de expansão torácica. Então, essa coisa, o que caracteriza essa expansão prejudicada? Eu vou dizer o que é. É a redução da expansão pulmonar. Isso caracteriza, correto? Eu também posso falar em termos de... Peraí, deixa eu voltar aqui. Falta um ponto e vírgula. Eu também posso falar aqui uma outra coisa que está caracterizando isso. É redução, né? Pode dizer aqui, redução dos murmúrios vesiculares. Ok? É um outro processo que está ocorrendo aí. Uma outra coisa que também eu posso ver que está caracterizando esse processo de expansão torácica prejudicada é nada mais, nada menos, também a dor restringindo, né? Dor à inspiração. Ok? Todos esses são sinais e sintomas. Eu também posso falar aqui que essa expansão torácica prejudicada, ela também pode ser vista pela respiração mais rápida e superficial desse paciente, na qual a ausculta só da base superior do pulmão denota que houve o enchimento dos alvéolos dos lobos médio e superior. Relacionado, agora, é um outro processo, caracterizado por... qual é a relação? O que causou isso? Relação ou relacionado a... Relacionado a... Bom, aí o derrame pleural. Se esse paciente tinha tuberculose devido a TB. Se esse paciente tem uma pneumonia devido à pneumonia. Ou esse paciente tem insuficiência cardíaca devido à insuficiência cardíaca. E aí, insuficiência cardíaca esquerda, que a gente chama de IVE, é mais comum de causar esse tipo de comprometimento, ok? Bom, isso aí é um dos processos que a gente viu. Vamos tentar pensar em outro aspecto também, né, em termos de diagnóstico de enfermagem. Troca gasosa prejudicada. Por que você não falou logo isso no início, professor? Porque as coisas vão subindo devagarinho. Vamos lá. Troca gasosa prejudicada. O que vocês acham que deve caracterizar essa troca gasosa prejudicada? Bom, estou falando de troca gasosa, estou falando de hematose. Então, uma das coisas que vai, em segundo plano, chamar a atenção para esse processo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos pensar aqui ataque de espineia, né? Vamos botar aqui, eu falei que ia falar caracterizado, não falei. Pô, é um sinal? Ataque de espineia é um sinal. A queixa de falta de ar é um sintoma, mas ataque de espineia eu vejo que o paciente está usando musculatura, acessória, uso de musculatura acessória. Se é criança, eu vejo batimento da asa do nariz, correto? O frêmitozinho, na respiração. Essa troca gasosa prejudicada eu vejo por um outro sinal importante, que é a cianose.
que pode ser de periferia, periferia, extremidades, e a mais grave que seria central e também labial, né? Perilabial. Perilabial ou labial, tanto faz. Ok? Então essa troca gasosa prejudicada também pode ser caracterizada por um outro tipo de sinal que eu posso ver com a semiotécnica, que é o uso do oxímetro. Então, baixa saturação de O2 no oxímetro capilar. Quero melhorar ainda esse processo. Um dia desses eu fiz lá. E bicha, ai meu Deus do céu. Baixa. Vamos lá. Eu fiz uma punção do paciente, colhi sangue arterial para fazermos uma gasometria, né? Do sangue arterial. Aí eu vou pesquisar se esse paciente está entrando num quadro de acidose, bem provável, né? Ou, aí no caso, alcalose. Mas no caso dessa insuficiência respiratória, ventilatória, aliás, ele vai apresentar muito mais provavelmente um processo de acidose respiratória, correto? Tudo isso, além, também pode estar junto com outra sintomatologia, com outros sinais também, né? Que é queda do nível de consciência, correto? Estão gostando da aula, né? Eu também estou, mais ou menos. Queda do nível de consciência, confusão, né? Obnubilação, né? Até no caso aí, quando eu estou com muito gás carbônico circulando, né? Que eu vou ter a intoxicação pelo CO2, a hipercapnia, tá? E isso pode levar, inclusive, depois, futuramente, até um processo pior, que é a parada cardiorrespiratória, PCR. Cadê aí? Vamos lá. Eu vou ter intervenções para isso, né, gente? Então, no que diz respeito ao processo de intervenção, tanto das trocas gasosas prejudicadas e tudo mais, no primeiro slide, como a gente viu, é a expansão pulmonar prejudicada. Uma das intervenções importantes, se não houver queda importante do nível pressórico desse camarada, eu tenho que fazer uma coisa básica, ou seja, intervenção. Levar a cabeceira do leito, ok? Uma intervenção importante, melhora a expansão pulmonar e facilita, né, a expansividade pulmonar, facilita a troca gasosa e esse paciente tem uma oxigenação, perfusão melhor. Além de eu elevar a cabeceira do leito desse paciente, quando a gente viu que eu tinha no primeiro processo a expansão pulmonar mais baixa, né? É poder ofertar O2 sob catéter nasal, 2 a 3 litros por minuto, ok? Não mais que isso. Acima disso pode trazer complicação, o médico tem que assumir essa responsabilidade. Além disso, preparar material para uma possível emergência, né? Então, carro de PCR, carro de parada cardiorrespiratória, um outro material importante, aspirador, vias aéreas superiores, né? Outra coisa importantíssima que a gente não pode esquecer, né, é também providenciar a coleta de material para gasometria, ok?
Claro, se eu estou falando sobre a intervenção, eu só cheguei a essa conclusão porque eu botei um catéter, né? Então, manter a oximetria de pulso. Monitorar esse paciente o tempo todo para ver se ele está entrando ou não em insuficiência, né? Resultado esperado, qual é a elevação da cabeceira, oferta de O2, é que esse paciente saia do quadro de taquidispneia, né? Se equilibre, e quando eu colhi material para gasometria, o médico vai optar, dependendo do quadro clínico desse paciente, de fazer às vezes até uma morfina subcutânea, deixar ele mais calmo e providenciar um raio-x no leito ali, de preferência, né, para que eu não canse muito esse paciente, e eu organize um procedimento de punção para drenagem. Então eu tenho que também pensar em termos de preparar o material para toracocentese. Ok? Bom, no outro elemento que a gente viu, que é a troca gasosa prejudicada, isso aqui também facilita bastante. Vai ser um processo que vai trazer resultados super importantes. Se for necessário, eu também preciso providenciar material para intubação desse paciente, né? E eu vou ter que botar esse paciente muitas vezes com suporte ventilatório, né? E mantendo ali, como via de regra, a oximetria desse paciente, tá bom? Além do derrame pleural ter todos esses processos assim, né? Eu preciso monitorizar esse paciente. E quando eu falo em monitorizar, eu estou falando de um ECG, que eu digo ECG pode ser no monitor cardíaco, ok? E saturimetria, ok? Em termos de pressão de enfermagem, aspirar vias aéreas superiores sempre que necessário, né? E por último, não menos importante, se esse paciente vai ser intubado, providenciar a sedação em bomba infusora. Ok? Super importante isso. O balanço hídrico deve prever, né, BH rigoroso, tá? Até para eu poder perceber o quanto está drenando ou de sangue ou de líquido para esse paciente. Se esse paciente estiver urinando pouco e começar a ficar edemaciado, esse edema pode piorar o edema no caso interpleural, causando mais restrição aí. É muito comum acontecer isso no IRC, então essa questão de BH rigoroso, esse paciente tem que ter a questão de monitorar a diurese, ele tem que ter pelo menos o peso dele por hora em urina. Digo o peso ideal, tá certo, gente? Urina. Como é que eu sei qual o peso ideal desse indivíduo aí, no caso? Eu vou ter que fazer um cálculo pelo IMC desse paciente. Porque se o paciente pesa 150, 180 quilos, não significa que ele vai produzir 180 ml de urina por hora, não, tá? Então vamos supor, um paciente está acima do peso, um paciente com 120 quilos, com sobrepeso, né? Se eu calcular o IMC dele agora, nesse momento, se a gente pegar aqui a calculadora, seria bom pegar o Excel. Será que a gente consegue pegar o Excel? Vamos ver se eu consigo pegar o Excel aqui. Excel. Legal da aula, sim, gostei. É dinâmico. Vou ter que fazer o Excel ficar pequenininho. E eu tô gravando isso? Acho que tô. Ainda tá gravando. Não sei como, mas vamos lá. Vou botar o Excel aqui pequeno,
Eu vou botar em foco aqui na gravação. Tá? Vamos ver. Vamos fazer o IMC desse paciente e chegar à conclusão do que eu estou vendo aí na prática, né, em termos de... Estou gravando a tela inteira e eu não sei mais o que eu estou gravando. Estou perdido, senhor! Vamos lá. Aqui eu vou fechar. Que agora eu vou usar... Não, só quero minimizar, peraí. Vou minimizar o PowerPoint e o outro também. O PowerPoint eu posso até fechar. Não vou salvar não. Tá salvando coisa, tá bom. Vamos lá, gente. Eu quero trazer a gravação agora para cá. Por isso eu trouxe o Excel. E agora vocês vão ver aqui uma artimanha do professor Harold. Eu quero saber do IMC de uma pessoa para controlar bem direitinho a diurese desse camarada. Eu sei que que o IMC de um indivíduo seria o peso, né, dividido pela altura ao quadrado, ou altura vezes altura, ok? Então vamos lá, vamos medir um IMC, vamos botar um IMC aqui desse indivíduo. Vamos dizer que esse camarada pese 140 quilogramas. Não quero isso, 140, meu. Pera aí. Aqui não tá legal. Eu vou formatar essa célula aqui. Quero número. Não quero número com casas decimais. Eu quero número. Vamos lá. Quero 140 quilogramas. Por que você está fazendo isso, cara? Então vou botar texto aqui. Não quer aceitar número, vou botar geral. 140 quilogramas. Gente, me perdoa, não tô, tá contra mim essa máquina aqui, não é possível. Vou botar texto aqui, texto. Vou botar texto, vai ter que aceitar. 140, ok? E a altura desse camarada? Quando eu falo altura ao quadrado, digamos que essa pessoa tem 1,80 m, 1,8, né, que multiplica 1,8. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui. É igual 1,8 multiplica 1,8. Ô, seu safado. Agora que tem que ser número, ele não quer ser número. Agora que seja um número. Eu quero isso aqui, tá? Então vamos lá. De novo, isso aqui, texto. Então aqui é 140. Então vamos lá. 1,80 por 1,80. Ele não está fazendo foco. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Sei que isso aqui é igual a isso vezes isso. Não sei se vai aceitar também. Aceitou. 3,40. Ok. Tá aqui, gente, a fórmula do IMC. É isso aqui. Qual é o resultado do IMC desse camarada? O IMC dele vai ser igual. Vai ser igual esse aqui do lado, que eu vou colocar aqui, ó. Igual a isso, pá, dividido por isso. Caramba, o IMC do cara tá 43, tanto. Qual é o IMC normal? É 25. Vai de 18 a 25, correto? Então o IMC vai de 18 até... Caramba, tá tudo assim maluco. Vamos botar aqui, ó, 1800, né? E aqui 2500, já que você quer assim, meu amigo, eu te atrapalho também. Então, gente, ele com esse peso aqui, 140, ele tem 43. Eu vou fazer uma regra de 3. Eu vou dizer que o peso ideal desse indivíduo, para eu calcular quanto é que ele vai produzir de urina, eu tenho que saber qual é o peso ideal dele. Qual é o peso ideal desse indivíduo? Vocês podem estar achando meio esquisito isso, né? Mas vocês vão usar muito isso depois na observação lá na frente. O peso ideal desse camarada é o seguinte, eu pego 140, 00, vamos ver se ele vai ficar, 140, né? Está para
43. Vamos arredondar para 43,00. Tá? E X é que eu quero saber o peso que ele tem que pesar, né? Tem que estar para 25,00. Entenderam isso? Então, aqui, ó, eu vou dizer que isso aqui é igual o X, tá? O peso ideal dele. Perdão. Besteira. Aqui, esse X aqui, eu quero dizer que é o seguinte, ó. Quer dizer que esse X aqui vai ser o seguinte. Isso aqui vai ser igual a isso vezes isso. Ok? Vamos lá, de novo, só para vocês verem, ó. Isso aqui vai ser igual a isso vezes isso. E tudo isso dividido por 43. O peso ideal desse camarada é 81. Então ele vai ter que produzir pelo menos 81 ml de urina. É porque o camarada tem um peso de, sei lá, 200 quilos que ele vai urinar 200 ml por hora. Ele vai sempre urinar o que seria o peso ideal dele por hora, tá? Nesse sentido, eu quero que vocês entendam que nada mais, nada menos, se ele urinar menos do que 81 ml por hora, ele já está oligúrico. Então, baixou de 81, ele está oligúrico. Tá? Se baixar mais ainda, se baixar metade do peso dele, 40, ele está oligoanúrico. E o grande problema desse qual é, gente? A gente viu que nos processos nefróticos e nefríticos, né? Ou seja, pré-renal ou pós-renal, eu vou ter aumento da volemia. Se aumentar a volemia, eu tenho risco maior de edema e aumenta o que? Derrame. Ok? Bom, eu espero que isso aí ajude vocês e estudem, se comprometam aí com os resultados. Um abraço, um beijo para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.